Neste módulo 2, vamos falar sobre a informação e negócio. Bom, a segurança da informação está ligada à garantia da proteção dos dados, como eu citei lá no início do curso. Buscando o quê? Buscando a continuidade do negócio. Essa informação ela pode estar de diversas formas. Ela pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser palavras que são ditas, que são ouvidas, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, então, de diversas formas. A informação ela realmente atualmente está de formas muito diversificadas. Mas vamos ver a diferença de dado, informação, conhecimento, como é que funciona isso? De forma rápida, podemos dizer que o dado ela é uma informação ainda bruta. A informação já tem a lapidação desses dados. E o conhecimento é quando você já tem um conjunto dessas informações e você gera uma nova informação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, temos um registro no valor de 1.000. Isso é um dado. É como se tivesse um arquivo com o valor 1.000. Esse arquivo está salvo. No entanto, quando eu atribuo 1.000 é igual ao saldo bancário. Então eu já tenho a informação. O dado é somente 1.000. Pode ser outro dado, a palavra saldo. Quando eu correlaciono eles, eu tenho a informação, saldo de 1.000. Quando eu tenho esse conjunto de informação, quando eu tenho essa leitura, interpreto o que é aquilo, eu tenho o conhecimento. Neste caso aqui, nesse exemplo, eu tenho um saldo de menos 1.000. O registro foi de menos 1.000, a informação, saldo de menos 1.000, o conhecimento, estou endividado. Então essa é a relação, fim a fim, entre dados e conhecimento. Dados, informação e conhecimento. Então é muito importante ter a clareza da diferença dos três. Para a prova isso é muito importante. Então é algo que você tem que realmente entender e internalizar para a prova e para o seu conhecimento sobre segurança. Então, o que é o sistema de informação? O sistema de informação ela fornece informação por meio de combinação de meios, procedimentos, regras e pessoas. Ou seja, a informação ela precisa ter um meio para ser combinado, para ser processado. Então, isso vai ser o sistema de informação. Então, há uma transformação de um dado em informação e, consequentemente, em um conhecimento. Então, essa transformação é o sistema da informação de informação que realiza. Então, por exemplo, imagem armazenada em um diretório. Outro conceito importante é o valor da informação. Toda informação ela vai possuir algum valor, algum significado, algum interesse. Caso não, ela é apenas um dado. Então, a informação ela precisa ter realmente o seu valor, precisa ter o interesse de alguém. Se não tiver nada disso, ela não é informação, ela é simplesmente um dado, certo? Em alguns segmentos, a informação é o principal produto da empresa. Exemplo, escritório de contabilidade. Neste caso aqui, o escritório de contabilidade, ela tem como seu principal produto a informação. Se não tiver informação, não vai existir o escritório. Se você for pensar como funciona o escritório de contabilidade, ela tem na sua essência a informação. Então, a informação para ela tem um valor muito grande. Então, um escritório de contabilidade, ela precisa ter uma preocupação com a segurança da informação. E esse valor é determinado pela pessoa que utiliza, pela empresa que utiliza. Então, um outro exemplo aqui, informação sobre uma empresa com bolsa. Desculpa, aqui está incorreto, seria informação de uma empresa com ações na bolsa, né? Então, para uma pessoa, aquela informação pode ter muito valor. Para outra pessoa, aquela informação não pode servir para nada, até por falta de entendimento. Então, aquela pessoa não vai utilizar aquela informação para nada. Então, para ela, aquilo dali é somente um dado. Para outra, no entanto, pode ser informação. Então, perceba que a informação ela pode ter um valor diferente, dependendo da perspectiva, diferente para uma pessoa ou para uma empresa.
Então, vamos falar agora sobre o CID, ou o CIA, né? Seria a abreviação aí da confidencialidade, integridade e disponibilidade. O CIA seria em inglês, como eu coloquei aí para vocês verem a diferença. Basicamente o que muda é a disponibilidade, né? Que muda um pouco mais a escrita. Às vezes a confidencialidade também é chamada de exclusividade. Então é bom ter esse entendimento, né, que às vezes tem essa diferença. Para a prova vai ser cobrado como confidencialidade. Mas para o seu conhecimento sobre esse assunto, lembre-se, confidencialidade também está atrelada à exclusividade. Muitas vezes por alguns autores é chamado de exclusividade. Então vamos falar sobre a confidencialidade. A confidencialidade busca garantir que a informação seja acessível apenas para a pessoa autorizada. Ou seja, somente a pessoa que tem autorização pode acessar aquela informação. Isso é a confidencialidade. Então há uma restrição de acesso, há uma privacidade nisso. Então, por exemplo, o e-commerce, a confidencialidade dos dados de pagamento deve ser mantida. Então imagine aí, a compra num site de venda eletrônica, ela precisa manter a confidencialidade dos dados do cliente. Então ela passa um cartão de crédito. Então é preciso realmente armazenar as informações durante a transação, claro, de forma segura, mantendo a confidencialidade, mantendo a integridade dos dados. Existem até alguns padrões referentes a isso que eu vou citar lá na frente. Então, um exemplo de medida de confidencialidade seria uma senha de acesso, uma biometria, um token, ou seja, uma chave, né, de acesso. Isso é uma medida de confidencialidade. Tomando como exemplo aí a biometria, atualmente, para você ir no caixa eletrônico de um banco, por exemplo, você usa a sua senha, às vezes você usa uma letra, que pode ser considerada uma chave também, e você coloca sua digital, sua biometria ou a sua mão. Então aquilo ali é uma confidencialidade, você está se autenticando, vamos dizer assim. Aí já vem também aquela dimensão citada lá no início por outros autores, a autenticidade. Então, passando agora para a integridade, este pilar ele busca garantir que a informação seja íntegra, ou seja, ela não tenha erro, ela seja atualizada, sem erros. Ela realmente seja informação verdadeira. Então, tomando como exemplo o e-commerce novamente, um site de venda eletrônica, a transação de pagamento ela deve ser íntegra. Se não for íntegra, o pagamento provavelmente vai dar errado. Então, é preciso ter integridade, preciso ter a confidencialidade. Então, exemplos de medida de integridade: hash e registro de ações de alterações de uma informação. Para quem não é da área de tecnologia, talvez não saiba o que é o hash. O hash ele é, vamos dizer, como se fosse um código de cada arquivo que existe. E esse código tem a probabilidade muito baixa de ser igual algum dia de algum outro arquivo. Ou seja, um arquivo ele realmente é diferente de outro arquivo. Mas vamos falar com mais detalhe um pouco mais à frente. Então, de forma simples, vamos tratar o hash nesse momento como um RG de um arquivo. Então, isso será uma medida de integridade. O registro de ações e alterações de informação. Então, por exemplo, você tem um sistema, uma informação foi alterada no cadastro de usuário. Então, é preciso ter o registro de que aquela informação foi alterada. Isso é uma medida de integridade. E se essa informação foi alterada, se aquele arquivo foi alterado, por exemplo, você tem um arquivo Word, o docx, e ele foi alterado. Você escreveu alguma informação a mais ali naquele arquivo. Quando você for verificar o hash, entre aspas, o RG desse arquivo, ele vai estar diferente. Cada vez que você faz alteração, o hash dele está diferente. E a disponibilidade. A disponibilidade busca garantir com que a informação esteja disponível quando requisitada. Ou seja, quando eu preciso da informação e eu requisitá-la, ela tem que estar disponível. Então, tomando como exemplo também o site, seria mais ou menos assim. Quando eu quiser acessar o site, ele tem que estar disponível.
Com isso, ele vai estar atendendo a um pilar da segurança da informação. E dentro da disponibilidade, temos algumas segmentações, como por exemplo, a pontualidade, ou seja, disponível quando necessário, a continuidade, ou seja, a continuação do trabalho em caso de indisponibilidade, e a robustez, a capacidade de atender a demanda. Por exemplo, você tem um site que tem um acesso médio aí de, sei lá, 100 mil pessoas por dia. Ou 100 mil pessoas, sei lá, 10 mil pessoas em uma hora. Se naquela hora daquele dia acessarem 100 mil pessoas, pode ser que o seu site não suporte a demanda. Então é preciso ter recursos para que ele suporte. Atualmente existem diversas soluções técnicas para isso. Uma das mais utilizadas é a computação em nuvem. Então, como alguns exemplos aí de medidas de disponibilidade, o backup, plano de continuidade e redundância. O que seria o backup para quem não é da área de tecnologia? Seria a cópia dos dados, vamos dizer assim de forma simples. Então você tem um arquivo, você tem a cópia desse arquivo, caso o arquivo principal seja perdido, você tem a cópia dele e você pode utilizar posteriormente. Então, você pode ter também o plano de continuidade, ou seja, o que você vai fazer se um site seu sair do ar. Se você tiver um recurso de computação em nuvem, por exemplo, você vai ter os sites redundantes funcionando, por exemplo. Mas o plano de continuidade em si não é basicamente isso, a ação técnica. Ele é realmente uma estratégia que você vai definir em o que fazer caso algo aconteça. Lá na frente vamos tratar com mais detalhes sobre isso. Então tem muita coisa que eu estou falando aqui que os detalhes serão vistos no decorrer do curso. Então estou dando aqui uma introdução, falando de forma bem específica a cada conceito e algumas coisas é necessário ter um detalhamento maior que será visto mais à frente. É redundância, então você ter, por exemplo, em um sistema ter dois servidores, caso um pare, o outro vai funcionar. Então, arquitetura da informação, um outro tópico também importante. É o processo que demonstra como é feita a prestação da informação. Na prova é cobrada aí, a prestação da informação é feita por reporte, encaminhamento, distribuição e disponibilização. Então é importante ter aí o entendimento que a arquitetura da informação demonstra como é feita realmente a prestação dessa informação. São esses 4 itens. Então, essa arquitetura tem como a forma de organizar a informação. Então, a segurança da informação ela apoia a arquitetura dessa informação, buscando garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade.